Olá, hoje é sexta-feira, sexta breja, mas não temos como sair para tomar uma cerveja, então sexta sem breja, né? E eu estou aqui sob o impacto da notícia da queda do, até agora há pouco, ministro da Saúde do Bolsonaro, Nelson Teich. Nelson Teich foi colocado no governo como ministro da Saúde, no lugar de Luiz Henrique Mandetta, pelo Fábio Weingarten, o secretário de comunicação do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não o conhecia e acho que ele não conhecia o Bolsonaro nem de ouvir falar. Ele é um médico, um oncologista, muito bem sucedido, um consultor, um empresário bem sucedido, um empresário rico, milionário. E, é claro, acrescentou ao currículo dele o Ministério da Saúde numa pandemia. Ele aguentou 28 dias porque, bem recentemente, o Jair Bolsonaro mandou publicar um decreto tornando a academia de ginástica, barbearia e salão de beleza entre setores essenciais. Um decreto que não servia para nada, porque o Supremo já decidiu faz tempo que quem manda em isolamento social, isolamento vertical, seja o que for, são prefeitos e governadores. O presidente da República não altera nada. Só que o ministro não foi consultado sobre a medida, nem sequer avisado. Ele foi surpreendido com a notícia. Eu disse aqui no dia, você deve se lembrar, se você me acompanha, que ele perdeu uma enorme oportunidade de ir embora, na hora. Vou ali na minha sala, vou escrever uma carta de demissão, tchau. Mas, talvez por não conhecer o Bolsonaro, pode até ter achado que foi um rompante que ele podia negociar. Não tem essa, não. Olha, Bolsonaro não está nem aí, demite quantos tiver, não assume a responsabilidade sobre o absurdo que é a forma como ele comanda o país numa época de uma pandemia dessa, criando uma crise atrás da outra, porque ele não consegue viver sem odiar e sem executar as reputações das pessoas que o amavam e que depois ele não aceitam esse estilo dele e ele resolveu abandonar. Então, Teich foi depois humilhado novamente quando ele exigiu do Teich um protocolo que permitisse o uso de cloroquina em quaisquer casos de Covid, inclusive casos leves, porque o Mandetta já tinha cedido a ele, permitindo o protocolo de uso de cloroquina para pacientes graves. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina, numa atitude bajuladora, asquerosa para o Conselho Federal de Medicina, nem aprovou nem reprovou a cloroquina. Isso sabendo que os institutos de pesquisa do mundo já disseram que a cloroquina tem resultado nulo para curar a Covid, mas não tem resultado nulo para destruir o fígado de quem toma, para provocar ataque cardíaco. Quem é cardíaco não pode tomar cloroquina, para matar mulheres grávidas, além de provocar aborto, etc. A cloroquina foi lançada pelo ídolo, o Bolsonaro, o Trump, mas o Trump já pulou fora dessa, faz tempo, porque isso é uma fria, é uma picaretagem. Ele fica fazendo propaganda desse remédio e se, por acaso, o Teich tivesse cedido, que ele queria a autoridade científica do Teich como médico para ter a liberação, né, da cloroquina. E o Teich se recusou, até porque dizem que o Teich já estava desconfortável, quem participou de reuniões de ministério, o Teich fazia cara de quem não gostou. E eu já estou de saco cheio desse negócio de gente desconfortável com o Bolsonaro, de gente perplexa. Não tem nada que ter perplexo, tem que saber o seguinte, não dá para tolerar o intolerável. E o Teich é mais uma amostra de que o Bolsonaro não dá para tolerar. Bolsonaro é o responsável por uma das maiores picaretagens da história das ciências médicas no Brasil, a pílula do câncer. Um picareta lá da Faculdade de Ribeirão Preto, que é uma boa faculdade, mas um picareta inventou essa pílula e ele e o Arlindo Quinalha, que é médico, sindicalista
e deputado federal do PT conseguiram fazer aprovar, no finzinho do governo Dilma, que sancionou essa maluquice, a pílula que cura o câncer. Isso foi considerado pelas autoridades médicas um absurdo, porque as pessoas abandonavam os tratamentos que não curam, porque o câncer é uma doença incurável, mas que aliviam a vida do paciente e que retardam a morte, para tomar essa pílula que é absolutamente inócua. Até hoje, depois de presidente, ele continua defendendo essa picaretagem. Eu comparei aqui com um homem do óleo da cobra, das feiras, das praças públicas, das cidades do interior e das metrópoles no Brasil, que vende aquele remédio que cura tudo: câncer, tuberculose, dengue, zika e até se for o caso, Covid, né? Deve ter. Não tem o feijão milagroso do pastor Valdomiro? É isso aí. Então, ele vai, recentemente, entrou em outra discussão com o ministro, porque o Nelson Tais lentamente foi colocando o isolamento social. Ele pediu para ele fazer um plano de saída e o Nelson Tais fez, mas ele não gostou, porque tinha algumas concessões à ciência, né? E aí, mais uma vez, repreendeu de forma muito grosseira, como ele sempre faz, o ministro. Ele é contra o isolamento e voltou a citar, de forma absurda, a Suécia como um exemplo de combate bem-sucedido à Covid-19 por causa de uma picaretagem lá da OMS, que ele agora segue religiosamente, que elogiou a Suécia. Pois eu vou dizer aqui para vocês, o Osmar Terra, o Luiz Henrique Mandetta e o Humberto Costa participaram de um debate na televisão, no qual Osmar Terra voltou a citar a Suécia. Pois a Suécia é o seguinte: a Suécia não fez isolamento social. A Suécia é um país rico, que não pode ser comparado com o Brasil, que é um país miserável. A Suécia não tem favela. De qualquer maneira, o exemplo é ruim para ele. Eu fui agora no computador, neste momento, a Suécia tem 342,6 óbitos por milhão. O Brasil tem 63. Não dá para sequer achar que é alguma coisa perto de uma comparação bem-sucedida. A Argentina tem 7,4 por milhão. Aí esse sujeito, na presidência da República, vai falar que a Argentina, vocês estão falando aqui porque vocês são de esquerda, a Argentina é um governo de esquerda. A Argentina dá um baile no Brasil. 7,4 por milhão, digamos que seja 8. O Brasil tem 63 por milhão. Então ele diz, não, a Argentina é uma população muito menor do que o Brasil. Nem proporção o Bolsonaro sabe que existe. Quer dizer, matemático ele não pode ser, né? Pois é, a questão toda é o seguinte: agora nós temos que enfrentar essa subida ainda na direção do pico da Covid com o general Pazuello. Não é Pazuello, é Pazuello. Que pança que tem o cara. Ele não podia ser ministro da Saúde com uma pança daquela. É um atentado contra a saúde, né? O Bolsonaro quer liberar academia, podia mandar o general Pazuello fazer exercício em casa, mas o general brasileiro não faz nem exercício físico, só come e dorme, né? Pois esse caso do Tarres pegou de surpresa, eu acho, o general Mourão. O general Mourão publicou ontem, na página 2 de Opinião do Estadão, um artigo chamado Limites e Responsabilidades, em que ele citou 4 motivos pelos quais o Brasil enfrenta tanto problema na questão da pandemia. Bom, primeiro é a polarização. De fato, foi o Lula quem inventou a polarização para derrotar, e derrotou facilmente, com menos votos no segundo turno do que no primeiro, o tucano Geraldo Alckmin. Só que essa polarização ganhou muito mais expressão, dimensão, sob Bolsonaro, que chefia, através de seu filho Carlos, o gabinete do ódio no próprio Palácio do Planalto para executar reputações. Bom, segundo, os agentes desagregadores que impedem os bons serviços do governo federal contra a Covid, segundo o general Mourão. Bolsonaro é o principal agente desagregador, é ele que fica arrumando briga com governadores
e com prefeitos, pensando na eleição de 2022, que ele só pensa nisso, né? Principalmente Dória e Witzel, que, aliás, no caso do Dória, eu já critiquei aqui, volto a criticar, que botou lá o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no tempo do Lula e é secretário da Fazenda dele, para ficar falando em possível volta à normalidade quando não tínhamos nem chegado perto do pico, né? Isso além da campanha que o Bolsonaro faz, esta é uma das razões que o isolamento social tem sido fracassado no estado de São Paulo e também na prefeitura, né? Outra coisa que ele está dizendo, o Mourão diz no artigo, que há uma usurpação do poder executivo pelos outros poderes. Eu já critiquei isso aqui, isso é real, mas parcial, porque ele não falou que também são óbvios os passos dados pelo presidente, em cuja companhia ele ganhou a eleição, na chapa, né, para o autogolpe, e Mourão mostrou ali um desapego enorme à verdade, igual ao do presidente, que se cair ele substituirá. Além de uma enorme desonestidade intelectual, né? E ele comenta também sobre o prejuízo à imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil no exterior está deplorável, mas é por causa do Bolsonaro, do fato dele não coordenar o esforço do combate ao coronavírus, ao contrário, dele pregar a desunião. As autoridades legalmente constituídas também precisam respeitar os seus limites e responsabilidades, general Mourão. É preciso enxergar que este ponto é culpa exclusiva do titular da chapa dele e do seu chanceler, o babaca do Ernesto Araújo. Aliás, hoje o Carlos Bolsonaro fez um disparo, né, no seu gabinete do ódio, chamando o Mourão de mau caráter. Quer dizer, parece que ficou claro para a leitura do Carlos, se é que ele sabe ler, que o Mourão praticamente escreveu o seguinte: intervenção militar com o general, né? Pois é. Hoje, eu não posso deixar de falar também em duas coisas. Primeiro, a medida provisória da autoanistia, que o Temer não assinou, e agora o Bolsonaro ressuscitou e que vai cair, espero, com a maior rapidez na Câmara, essa da questão da atenuação, da punição a quem rouba na pandemia. E, por fim, eu quero dizer o seguinte: o Senado precisa prestar muita atenção na atuação do bajulador-geral da República, que ocupa a chefia do Ministério Público, o senhor Augusto Aras. Ele não compareceu à sessão da exibição do vídeo e fez um parecer muito parecido com o da Advocacia Geral da União, a ponto de eu imaginar que foi ele que criou aquela versão lamentável, idiota, estúpida que o Bolsonaro está dando de que ele não queria reclamar, ele não reclamava da Polícia Federal, mas da segurança do filho e dos amigos. Quem já ouviu falar que é amigo tem direito à segurança, né? Pois bem, esse cidadão Augusto Aras, no parecer que ele mandou para o decano, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, escreveu o seguinte: o Procurador-Geral da República não compactua com a utilização de investigações para servir de forma oportunista como palanque eleitoral precoce das eleições de 2022. Isso é em cima do Moro. Ele está, em vez de procurar as coisas, né, ele está querendo condenar o Moro por antecipação da eleição, né? Ele também é contra a velocidade do inquérito presidido pelo Celso e a degravação do vídeo, um documento histórico mais importante do Brasil em todos os tempos. Esse argumento da privacidade é absurdo, liberação total, degravação, tudo que for possível, porque as provas são terríveis. E não adianta o Augusto Aras querer fugir com prazo, porque ele vai ter que enfrentar a realidade. O Bolsonaro interveio no Ministério da Saúde, interveio na Polícia Federal e mais, exigiu do Moro na reunião que o Moro tivesse mandado a Polícia Rodoviária Federal suspender uma homenagem a um colega que morreu de Covid e falsificar o atestado de óbito. É isso que ele não quer que apareça, Augusto Aras.
Eu espero que o Senado preste atenção. Sabe por quê? O Senado pode votar por 2/3 o impeachment dos dois, né? Do Bolsonaro e do Augusto Aras. Eu acho que o do Augusto Aras é mais urgente, viu, meus caros senadores? Pois bem, hoje eu estou aqui me despedindo de você. Tenha um bom fim de semana, mas amanhã eu volto. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.